This conference will now be recorded. Brother Jolly, if you want to turn your microphone and your camera on so I can see you and you can talk. And Brother Jolly, if you could just turn your camera on. Okay. There you are. How are you? Doing great. How are you doing? I'm doing good, my friend. Good to see you this morning. All is Good well? to see you. All is well. All is well. Thank God. Good. We love you folks so much. We're praying for you. How is New York? As crazy as it is right now, thank God that Sister Jolly's well. She should be coming home from work right now as we speak. The boys are great. Our church is doing well. Can't complain. God's been good to us. Thank God. Been good to us. After they get done singing here, we will turn it over to you, and I'll let my wife translate for you for the morning devotional. Okay. Is this my camera's good this way, or should I make it sideways or No, widescreen? Is this good? Is this better? It's about the same either way. Okay. All right. So I'll just leave it like this then. Okay. We have people from Indiana, Kentucky, and then all over Brazil here. So got a little crowd here going on this morning. Honored for the opportunity. Thank you so much for considering me. Oh, we look forward to hearing from you. You know, we do this every morning, and so we're trying to make sure that our people are getting fed and during this time, because it's been a little hectic, and we just want them to feel the presence of the Lord. I can understand that. Yes, sir. I'm going to bring my wife over here, and she's going to be translating for you. Okay. Okay. Praise the Lord, Brother Jolly. Sister Cooper, how are you? I'm so blessed. It's so good to see you. It is good to see you. Always well. Yes, all is well. I can't complain. The family's doing well. The church is good during this time, especially the hot spot. But God's been keeping us, so we're grateful. Amen. We're grateful. I'm ready whenever you are. Okay. There's a couple of more seconds here. I'm trying to load this file up, and I should be good to go. Is that okay? Oh, yes, yes. Okay, A paz do great. Senhor a todos. Como é bom ver todos nessa manhã. Que o Senhor prepara os nossos corações para que nós possamos receber a palavra dele e ser edificada nessa manhã. Amém? Para que a nossa perspectiva possa manter positiva a todos os momentos. Então, sejam abençoados nessa manhã. Vamos orar e pedir para o Senhor. Senhor, fala conosco. Senhor, eu estou abrindo o meu coração, meus ouvidos, para que o Senhor fale conosco. Thank you, Jesus. Senhor, em nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, e nós te damos glória, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, usa o teu servo nesta manhã, Marigada. Senhor, nós te damos glória em nome de Jesus. Praise you, Jesus. Aleluia. Praise you, Jesus. Okay, Brother Jolly, are you ready? I am. Yes. Yes, I am.
Praise the Lord, Brazil. A paz do Senhor, Brasil. And I am so honored that I have this opportunity to be with you all and to share God's word and to feel his presence during this time with you today. Eu estou muito honrado de poder estar com vocês e compartilhar a palavra do Senhor com todos nesta manhã. I want to give honor to our dear friends on behalf of my wife and I, to Missionary Cooper, both brother and sister Cooper. I give you honor today. Eu dou honra aos missionários Cooper, eu e a minha família, então glória a Deus. Your precious family is very dear to us, and we are so grateful for the friendship that we have with you all. A família Cooper é muito preciosa para a nossa família e eu agradeço a Deus pela amizade que nós temos. And to the great church and to the great work that's happening in the nation of Brazil. We were blessed to be with you all a couple of years ago, and our life has forever been changed, and Brazil now holds a special place in our lives and in our heart. And so we honor you today. E a todos os brasileiros e a igreja de Mairim, que todos aqueles que estavam no encontro de casais, que o pastor Jolly e a esposa dele esteve conosco 2 anos atrás, e ele falou que a vida deles para sempre foi mudada depois de estar aqui. My wife, Sister Jolly, Lisa Jolly, sends her greetings, especially to Sister Cooper, who has displayed a priceless role in her life, and she is so grateful for your mentorship and your voice and your influence and example to her life. And so we honor you for that. A esposa dele manda as saudações e ela amou estar aqui com a gente e ela ama o Brasil. And to everyone else that's watching from near and far, that's in the United States and wherever you are gathering on this community, we honor you and we pray that you are feeling the presence of God and the word that's getting ready to go forth. I pray that lives will be changed and there will be a supernatural manifestation of God's power in your life. E para todos aqueles que estão ouvindo em todas as partes do mundo, que a palavra do Senhor seja manifestada em nossos corações e o supernatural de Deus aconteça e para sempre seremos mudados através da palavra de Deus que vamos ouvir. I want to turn to the scriptures today, the book of Genesis, chapter number 50. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50. Genesis 50, and I'll read verses 15 through 20. Okay. Versículo 15 ao 20. Genesis chapter number 50 and verse number 15. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "Perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which they did to him." So they sent messengers to Joseph, saying, "Before your father died, he commanded, saying, Thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespasses of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespasses of the servants of the God of your father." And Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers also went and fell down before his face, and they said, "Behold, we are your servants." Joseph said to them, "Do not be afraid, for I am in the place of God. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as is this day, to save many people alive." O versículo Gênesis 50, versículo 15 ao 20. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: "Porventura José nos odiará e nos retribuirá
todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José, teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: assim dareis a José, perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoa as transgressões dos servos de Deus, de seu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos os teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, entendeste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia. Isto é, conservar muita gente com vida. I want to focus my attention for the next few moments on verse number 20, when the scripture says, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. E eu quero focar a minha atenção no versículo 20, onde as escrituras está dizendo que, sim, você fez por mal, mas Deus virou tudo por bem. And if I had a subject that I would like to consider, it will be this: the best of our God in the worst of our time. E o título desse devocional é o melhor do nosso Deus no pior tempo do mundo. I want to start off by saying that there's so much power in the Word of God. Eu quero começar dizendo que há tanto poder na palavra de Deus. There's power in the Word of God when it's declared in faith and it transforms adverse circumstances into blessings. E tem poder na palavra de Deus quando declaramos em fé e creemos que vai transformar circunstâncias. The Bible is not simply words about God. It is the Word of God. A Bíblia não é apenas palavras sobre Deus, ela é palavras de Deus. The Bible tells us that God spoke our world into existence. He spoke it. A Bíblia diz que Deus, ele falou, ele criou o mundo através do poder da palavra. Of all the different ways that God could have created the heavens and the earth, he chose to do so with words. E todas as maneiras que ele poderia ter criado os céus e a terra, ele escolheu a fazer através da palavra. God took what was nothing and spoke life into it from those powerful words. It brought forth life or light out of darkness. Deus pegou aquilo que não era nada e através do poder da palavra, ele trouxe vida e luz. Genesis chapter 1 verse 3 says, and God said, let there be light, and there was light. Gênesis capítulo 1, versículo 3 disse Deus, haja luz e houve luz. So we see over and over again in Genesis chapter 1, we read that, and God said. E a gente vê muitas vezes no capítulo 1 que está dizendo, disse Deus. And through his words, he created the stars and galaxies. He created the animals and human beings. E através da palavra falada de Deus, ele criou as galáxias, criou o nosso mundo, os animais e os seres humanos. His words set boundaries between water and land and created breathtaking beauty and wonder out of empty nothingness. A palavra dele criou limites por mar e ele criou a beleza deste mundo que nos tira o fôlego de tão lindo que é. We learn that God's words are powerful and that they matter to our lives. E nós aprendemos então que a palavra de Deus é poderosa e elas é importante para a nossa vida.
And what makes God so awesome and so powerful is that the words that he spoke to create the heavens and the earth, it's the same words that he speaks to us today. E o que faz a palavra de Deus tão poderosa é que a mesma palavra que ele usou para criar o universo, ele usa para falar conosco hoje. I want to encourage you and let you and remind you that he also speaks directly to us. E eu quero encorajar você hoje e lembrar você que Deus fala diretamente com nós. As in the Bible, many examples that he spoke to Adam in the first garden. E na Bíblia, muitos exemplos, ele começou falando com Adão no jardim. He told Noah to build an ark, and he spoke to Moses in a burning bush. Ele falou para Noé construir uma arca e ele conversou com Moisés na sarça ardente. Even the apostle Paul heard his voice on the Damascus road. Até mesmo o apóstolo Paulo ouviu a voz de Deus quando ele estava a caminho de Damasco. And he speaks to us today through his word. E ele está falando com nós hoje, através da palavra dele. Aleluia. The scriptures lets us know that all inspiration is given by God. As escrituras nos deixam saber que toda a inspiração da palavra é dada por Deus. In other words, it's God-breathed. Em outras palavras, é o fôlego de Deus. So it is through the power of God's word that our lives are changed. Então, é através do poder da palavra que as nossas vidas é mudada. Not only does God speak, but God listens. Não só Deus fala, mas ele escuta quando falamos. Our God is not a God who just speaks, remarkable as that is, but also he's a God who listens. Nosso Deus não é um Deus que apenas fala, e isso é maravilhoso, mas ele fala e ele escuta. And we see in the scriptures, it shows how God is faithful because everyone who cried out when they were in trouble, God heard them. E nós vemos nas escrituras como Deus é fiel, porque todos que clamaram a ele quando estavam passando por situação, o Senhor escutou. The scripture says this poor man cried and the Lord heard him. As escrituras dizem, esse homem pobre clamou e o Senhor escutou ele. So we have a father today who hears us. Então nós temos um pai hoje que nos escuta. Aleluia. He's not just someone who speaks to us, but he's someone who hears us. Ele não é apenas alguém que fala conosco, mas ele também nos escuta quando falamos. And David testified that God had been to him a fortress and a refuge in the day of his distress. E Davi, ele testifica que Deus é a fortaleza e o resgate dele no dia que ele estava angustiado. David said, "In the day of my trouble, I called upon you and you answered me." Davi sempre diz, o salmista sempre diz, no dia que estava em problema, no dia que estava angustiado, eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. What a God we serve. You know, when my boys, God forbid, if they find themselves in trouble, they know who to call on. E que Deus maravilhoso que nós servimos. Eu tenho os meus meninos e quando eles estão em alguma situação e problema, eles sabem quem chamar. They'll either call mom or they'll either call dad. Ou eles gritam para a mãe ou eles gritam pelo pai. Why? Because the purpose of a cry shows the confidence that you have in me that I'm going to help you. Por quê? Porque o propósito de um clamor, de um grito de ajuda,
de socorro, é porque você tem confiança que naquele que você está clamando vai te ajudar. And it's the same thing with the Lord Jesus Christ. When we cry out to him, he hears us. E a mesma coisa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós clamamos e gritamos para Ele, Ele nos escuta. Aleluia! So sometimes our worst times are God's best times that he uses us in our life. Então, às vezes, o nosso pior momento é o melhor tempo que Deus usa para nos acudir na nossa vida. Every child of God faces problems in this life. Todos os filhos de Deus passam por problema nessa vida. This is who our God has been from the beginning of time. Esse é o nosso Deus, de Deus do começo do tempo. And I believe that God wants to take our suffering and do great things in our life, that it's not wasted suffering. E eu creio que o Senhor quer pegar situações difíceis na nossa vida e fazer grandes coisas para que a glória dele manifeste em nós e não seja apenas sofrimentos sem propósito. Can I tell somebody today that what you're going through, that pain or that suffering, that loss or that hurt, it's going to serve a purpose in your life. E eu quero falar para alguém hoje, essa angústia, a tristeza, a dor que você está sentindo, a situação que você está passando, não é em vão. O Senhor vai virar aquilo que talvez veio por mal, mas para algo maravilhoso na sua vida. And even in this time when we're in a global pandemic, E até mesmo neste tempo de uma pandemia global, I want to remind you that God's going to use this time and it's going to serve a purpose for our lives and for the church worldwide. eu quero te lembrar que Deus vai usar esse tempo para servir de um propósito na nossa vida e na igreja. Because our God is at his best in the worst of our time. Porque nosso Deus é onde ele está, o maior, é onde ele é mais exaltado, a magnitude dele é mostrada no pior tempo da nossa vida. Aleluia! The Bible lets us know, as the scriptures that we read, that Joseph was a very special child. As escrituras nos mostrou que, quando nós lemos, que José era um filho especial. Genesis chapter 37 verse 3 says, "Now Israel loved Joseph more than any of his children, because he was a son of his old age." Gênesis capítulo 37, versículo 3 diz: Israel, que é o pai de José, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Not only when Joseph was born that his father was old, but his mother, Rachel, was also barren. Não só quando José nasceu, o pai dele já estava velho, mas a mãe dele não podia ter a criança. So it makes him special because he's got an old father and he's got a barren mother. Então, ele faz com que ele seja um filho muito especial, porque o pai dele já estava velho e a mãe dele era estéril. The birth of Joseph is the fruit, hear me, it's the fruit of God's omnipotence. O nascimento de José é o fruto do poder e do onipotente Deus que servimos. It shows the fruit of God's omnipotence, all powerful. Mostra o fruto daquele onipotente, o soberano. It is the proof that God can bless where it looks so much impossible in our life. É o fruto
E é a prova de que Deus pode abençoar quando a situação parece impossível em nossas vidas. I think it could be the banner that's over Joseph's life that says in Isaiah chapter 46 that nothing is impossible with God. E eu creio que é como uma faixa que está sobre a vida de José, que em Isaías 46 diz que nada é impossível para Deus. So God revealed that Joseph was going to one day be exalted over his brothers. E o Senhor mostrou para José que um dia ele ia ser exaltado acima dos seus irmãos. And I think God often revealed his purpose before accomplishing it, because when it finally came to pass, it would be clear that God did it. E o que ele queria também é mostrar o propósito dele, para que quando acontecesse, eles iam ver que não foi o homem que fez, e foi Deus que fez. This made Joseph's brothers so angry that they sold him to the tradesmen on their way to Egypt. Isso aqui fez com que os filhos de José, ficassem tão nervosos que eles quiseram assumir com ele. The irony here is so terrific, because by sending Joseph to Egypt to get rid of the dreamer, it set the motion of the events that will fulfill his dream. Uau! A ironia aqui, nessa história, é que os irmãos de José, quando eles mandaram ele para o Egito, venderam ele para ser escravo, eles estavam ajudando ele a que os sonhos dele se tornassem realidade. Uau! And that's the way it is every time for us when we try to resist the plan of God. E essa é a maneira que é conosco, quando nós tentamos resistir à vontade de Deus. When we think we're running away, we end up fulfilling God's plan for our lives. Amen. Quando nós pensamos que nós estamos correndo da vontade de Deus, nós estamos ajudando e correndo na direção da vontade de Deus para nossa vida. Aleluia! Because what the enemy meant for evil, God meant it for our good. Porque o que o inimigo quis fazer por mal, o Senhor virou tudo para o bem. So Joseph's trip to Egypt, although forced upon it, although he was sent there, even though forced upon him as a slave, was also a way preparing mission for Joseph. Então, quando José foi mandado para ir para o Egito, mesmo que foi algo forçado nele como escravo, mas ali ele começou o processo da missão dele. He says at the end to his brothers, God sent me here before you to preserve life. Ele falou para os irmãos dele no capítulo 50, no finalzinho, que vocês me mandaram aqui para preservar as vidas. So the real significance of Joseph was not in himself, but in what came after him. Então, o resultado ou o significado da vida de José não era para ele mesmo, mas sim aquilo, o propósito que Deus tinha através da vida dele, para salvar outras vidas. And as a result of Joseph's mission to Egypt, God's people were delivered from the famine. Então, como resultado da missão de José sendo mandado para o Egito, o povo de Deus foi salvo. Here's my point today. I believe the ultimate lesson that we can take home from this message is simply this. Aqui é o meu ponto. Eu creio que o foco, a chave que podemos levar para casa hoje dessa mensagem é isso aqui. That those who love God and are called according to his purpose,
Aqueles que amam a Deus e é chamado de acordo com o propósito dele. Should never believe that a painful turn of affairs is a sign that God is against you. Nunca pode crer que por você passar problemas e dificuldade é um sinal de Deus que está contra você. I know it's hard to believe God, I know it's hard to believe that God is for us in the midst of tragedies. Eu sei que é difícil de ver a mão de Deus ou crer que Deus está conosco e é para nós no meio de uma tempestade. When his father Jacob got the news that Joseph died, or they killed Joseph, it was 20 years before God showed up on Jacob's behalf. Então, quando Israel, que é Jacó, recebeu a mensagem de que o seu filho estava morto, passou 20 anos para ele saber que ele não estava morto. Can you imagine what Jacob is going through right now? He lost his son, and for 20 years he didn't hear from God. E você pode imaginar como Jacó se sentiu. Ele perdeu o seu filho querido e por 20 anos ele não ouviu a voz de Deus. Not only is it hard to believe God in tragedies, but it's hard to believe God in tragedies when they come one at a time in a row. É difícil de crermos Deus no meio da tragédia, especialmente quando a tragédia vem uma após a outra. Because at first, Joseph is the apple of his father's eye, but then he is sold as a 17-year-old boy into slavery far from home. Porque primeiro, José é a menina dos olhos do seu pai, e 17 anos ele é vendido e foi mandado para muito longe da casa dele. Then he prospers in Potiphar's house, but then when things look bright, he is cheated and thrown into prison. Porque aí ele vai, mas ele é próspero na casa de Potifar. Mas de repente alguém levanta um falso contra ele e ele é jogado na prisão. How easy it would have been for Joseph to throw in the towel and give up and quit trusting in God. Quão fácil seria aqui para José falar, não, chega, uma coisa atrás da outra, tô jogando a toalha, tô parando de confiar nesse Deus. But how foolish that would have been, since every setback, God was moving him toward the greater position in Egypt. Aleluia! Mas isso aí teria sido muito um passo tonto de José, porque cada vez que ele pensava que ele estava dando passo para trás, o Senhor estava movendo ele para a posição que Deus tinha para ele. I want to let somebody know, and I feel the Holy Ghost right now, that in every setback in your life, that God is moving you closer to glory. Uau! Eu quero dizer para você que todo passo que você pensa que você está dando para trás, o Senhor está te movendo cada vez mais perto da glória. Aleluia! You meant it for my evil, devil, but God meant it for my good. Diabo, você quis fazer isso aqui para acabar comigo, mas Deus virou tudo para o meu bem, para que eu prosperasse. Aleluia! So I'm so blessed to share on this platform with my brothers and sisters, especially in Brazil today. Então eu estou muito feliz de compartilhar essa palavra com meus irmãos brasileiros hoje. I want to encourage somebody in the Holy Ghost right now. E eu quero encorajar alguém no Espírito Santo neste momento. I want to encourage a man or a woman or a family today. Eu quero encorajar um homem, uma mulher que está assistindo, ou uma família. That maybe you're going through a struggle, or you're going through a battle, or perhaps you're feeling the weight of this global pandemic that has impacted all of our lives.
Talvez você está passando por um problema, por uma situação, ou você talvez está sentindo o peso dessa pandemia nos seus ombros. I want to speak and minister today to somebody that feels uncertain about their job or their health. E eu quero ministrar especialmente para alguém que não tem certeza sobre o que vai acontecer com o seu trabalho ou com a sua saúde. I want to encourage somebody today that may be fighting fear and anxiety and unbelief. E eu quero encorajar também alguém que está lutando contra o medo, o temor e descrença. I want to let somebody know that there is no greater comfort than to know that no matter how absurd and irrational circumstances may seem, that God is in control and means it for your good. E eu quero te dizer que não importa quão incerta a situação parece, Deus continua no controle. Satan's plan is to destroy you through intimidation and fear and isolation. O plano de Satanás é para te destruir, para te intimidar, para te isolar e colocar medo sobre a tua vida. He wants to take the difficult issues in your life and make you fearful. Ele quer pegar as circunstâncias difíceis na sua vida e fazer com que você tenha medo, temor. He wants to convince you that your marriage will never work. Ele quer te convencer de que o seu matrimônio nunca vai estar bom. He wants to convince you that your son or your daughter will never come back home. Ele quer convencer você de que seu filho, sua filha, nunca vai voltar para casa. Or will never live for God. Ou nunca vai viver para Deus. That your health issue will never go away. Que o seu problema de saúde nunca vai ficar melhor, nunca vai ter a cura. That you will never find a job or that you will never break your addiction. Ou que você não vai ter o trabalho, que você não vai quebrar aquele vício que você tanto tem tentado. But God wants to take your suffering and do great things so it's not wasted suffering. Mas Deus quer pegar o seu sofrimento, os seus problemas e fazer algo grande através deles, para que não seja em vão. What our enemies intends for evil, God intends for our good. O que o nosso inimigo intencionou por mal, Deus vai contornar a situação para o bem. You cannot look at the famine in your life and decide that God cannot take care of you. Você não pode olhar para agora a fome que está acontecendo mundial e dizer, Deus não pode cuidar ou fazer nada por mim. You have to walk by faith and trust God. Você tem que andar, caminhar em fé e confiar em Deus mais do que nunca. David had a slingshot. Davi tinha apenas um estilingue. It looks pretty bad because he's getting ready to fight the giant. E tudo parecia muito mal, porque ele ia lutar contra um gigante. But our God works best in our worst. Mas nosso Deus trabalha melhor na nossa pior situação. Aleluia! It was just a slingshot, but in God's eyes, it was a giant killer. Na mão de Davi era apenas um estilingue, mas na mão de Deus era um matador de gigante. Aleluia! For Rahab, it was just a scarlet thread, but in God's eyes, it was a sign of salvation. Para Raabe era apenas um pedaço de pano vermelho, mas para Deus era um salvador de uma família. Era a salvação de uma. For Samson, it was just a jawbone, but in God's eyes, it was the weapon of God. Para Sansão era apenas um osso, mas para Deus ele é. For God it was what, Brother Charlie? I'm sorry.
For Samson, it was a jawbone, but in God's eyes, it was a weapon of God. Mas na mão de Deus, ou nos olhos de Deus, era uma arma muito eficiente que matou um exército. For the little boy, it was just a lunchbox with some fish and bread, but in God's eyes, it was going to feed multitudes. Para aquele menino que tinha os peixes e o pão, era apenas um lanche, mas nos olhos de Deus, alimentou multidão. No one else can see what God can see. Ninguém pode ver o que Deus pode ver. Aleluia! Because our God is at his best in the worst of our time. Porque o nosso Deus está no melhor dele na nossa pior situação. And as I get ready to close today, E estou pronto para fechar neste momento. I want to remind my brothers and sisters today that difficulties in life often does not mean that we're out of the will of God. Eu quero lembrar, meus irmãos, que dificuldade nas nossas vidas não quer dizer que estamos fora da vontade de Deus ou fazendo algo de errado. It merely means that God is at work. O que significa é que Deus está trabalhando. So I have a question for you today. Então eu tenho uma pergunta para você hoje. Are you ready to hand over everything to God? Você está pronto e pronta para entregar tudo para Deus? The uncertainties, the hurts, and the disappointments. Os seus desapontamentos, as suas inseguranças, as suas feridas. What is it that you need to give God today? O que é que você precisa entregar para Deus hoje? How has God redeemed a hurt place in your life? Como Deus tem redimido uma área de ferida na sua vida? The best of our God is in the worst of our times. O melhor do nosso Deus é no nosso pior tempo. And even in this time of being in a global pandemic, E mesmo nesse tempo de uma pandemia global, let me remind you today that God does not cause all things to happen. deixa eu te lembrar que that God does not cause everything to happen that happens. Correct. Deus não é o causador de tudo que está acontecendo. He nevertheless can use adverse circumstances Mas ele pode usar essas circunstâncias adversárias to work his perfect will for our good according to his purpose. para trabalhar a perfeita vontade dele para o nosso bem através do propósito dele em nossas vidas. All things work together for good to them that love God and to them that are called according to his purpose. Tudo aquilo trabalha para o bem daquele que ama Deus e daquele que foi chamado para fazer cumprir o seu propósito. Let's continue to pray and trust God and seek the face of God during this time. Vamos continuar a orar e buscar a face de Deus e confiar nele. Because what the enemy meant for evil in our lives, God meant it for our good. Porque o que o inimigo quis fazer pelo mal para nossa vida, Deus intencionou tudo para o nosso bem. So be encouraged today that the best of our God is in the worst of our time. Então esteja encorajado e saiba que o pior tempo da nossa vida é o melhor tempo de Deus. Thank you so much for the opportunity. I love you all and God bless. Muito obrigada pela oportunidade. Eu amo todos vocês e Deus abençoa todos. Thank you, Brother Jolly. God bless you. Can I say a word of prayer? Yes, please, let's pray. Okay. Father, in the name of Jesus, Aleluia, I Deus. speak, Lord, life and health and strength and protection, Lord God, over the people of God. Lord, in the Sim. nation of Brazil, oh God,
and those that are watching, Lord God, in the United States and wherever they're watching from, Lord God. You're not limited by a building. You're not limited by a country. God, you hold no limit, God. You're everywhere at the same time. Oh God, you are omniscient and you're omnipotent, oh God. And I pray in the name of Jesus that what the enemy has meant for evil, God, that you would turn it around for our good. I speak hope and strength and life to every child of God in areas of their life, oh God, that they feel like there's no hope, that they feel like they've been defeated. I pray in the name of Jesus that you will reveal yourself, that you will show yourself mighty and strong. I plead your precious blood, oh God, over the people of God today. And I speak life to every area of their life, financially and relationally, mentally and spiritually and physically, oh God. Oh God, and socially, I pray during this time of a global pandemic, would you watch over us? Would you lead us and guide us and keep us and protect us, Lord God, and encourage a child of God that feels like they've been defeated and feels like, oh God, that they're faithless and there's no hope. Lord God, I speak in the name of Jesus Christ that, God, in the worst of our time, you are at your best. And I pray, oh God, that you will do your best work for somebody right now. In the name of the Lord Jesus Christ, by the authority of the word of God and by the power that's in your name and the power that's in your blood, I speak it right now with authority and with the boldness and with anointing, and let it happen in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus' amen name. and amen. Hallelujah. Thank you, Brother Thank George. you, Jesus. Thank you. God bless you, Lord Sister bless. Cooper. Love you so much. We love you too. Send our love to your family. Sure will. God bless. Aleluia. Maravilhosa palavra de Deus nessa manhã. Nós somos muito agradecidos pela palavra que o Senhor tem nos dado. Amém? Então, seja encorajado nessa manhã. Lord bless you. Be encouraged this morning. And tenha dia maravilhoso.